Boa noite, muito bom podermos estar juntos nesse domingo de Páscoa, ouvindo essa meditação, essa reflexão, explicação sobre o que de fato celebramos nessa data, quando começou e como Jesus a transformou de uma maneira tão exponencial para as nossas vidas, e uma data que comemoramos então a ressurreição do nosso Senhor, tão importante e significativa para todos nós. A palavra do pregador desta manhã, Jesus atualizou, a mensagem da Páscoa para a igreja, e nós a celebramos assim, desde então. Nosso texto para essa noite encontra-se em Mateus capítulo 28, eu quero ler com vocês, a partir do versículo 1, diz assim: Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: Não tenha medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa, digam aos discípulos dele: Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já avisei vocês. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: Salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Nossa oração é que essa mensagem desta noite, esse tempo que teremos juntos aqui, possa trazer esperança para as nossas vidas. É interessante que de manhã a palavra também foi sobre esperança. O culto hoje começou com a irmã Solange falando sobre esperança. Nós devemos trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. E nesse momento também eu gostaria que a esperança ressuscitasse dentro de nós e nós possamos ter uma vida marcada pela esperança que a ressurreição traz. Pensar na Páscoa, na ressurreição do nosso Senhor, é pensar na esperança. Talvez quando dizemos Páscoa, quando dizemos ressurreição, a ressurreição de Jesus, ou dizemos ou lemos como textos como esses, que narram a ressurreição do nosso Senhor, Jesus ressuscitou. Então a nossa vida já começa a se mover em direção à esperança. Porque pensar em Páscoa é pensar na esperança. Pensar em Páscoa é pensar na redenção de tudo aquilo que nos domina para o mal. É pensar na libertação de tudo aquilo que nos aprisiona para o pecado, para uma vida sem Deus, para aquilo que causa mal em nós, que causa mal em outros. Porque a vitória de Jesus sobre a morte não é uma vitória apenas sobre o fenômeno morte, é a vitória sobre toda a manifestação do mal, que culmina na morte. Ressuscitou é trazer a nós aquilo mesmo que nos traz esperança, de que a vida não se resume ao tempo que passamos aqui, e que, por mais sofrível que seja, uns mais, outros menos, mas todos experimentamos sofrimentos nesta vida, mas
a mensagem do Evangelho, esta mensagem de esperança para nós, da redenção e da remissão de tudo aquilo que nos domina e que nos leva ao mal. Nós vamos olhar para esse texto algumas expressões que Mateus escolheu e colocou no seu texto, e pensar nas implicações dela para a época, mas muito mais das implicações delas para hoje, para nós. É muito interessante como Mateus começa a sua narrativa da ressurreição, porque ele omite um dado que os outros evangelistas, por exemplo, Marcos e Lucas, eles apresentam. Marcos e Lucas vão nos dizer que no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres vão ao sepulcro. E Mateus, ele omite essa expressão de manhã bem cedo. Ele diz, depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Marta, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Hoje nós temos esse privilégio de termos a Bíblia compilada com os seus livros, temos os 4 evangelhos e podemos comparar as narrativas. Então nós podemos ler o evangelho de Mateus e perceber que ele não falou nada de ser de manhã. Mas quando nós vamos para Marcos, nós vamos para o evangelho de Lucas, então nós percebemos isso, ou nós concluímos isso. Agora um erro nosso é nós pensarmos que eles estão querendo dizer a mesma coisa, porque talvez não estejam. Quando a comunidade de Mateus recebe o seu texto, eles não tinham acesso a outros textos. Não precisa nem dizer que era um contexto totalmente diferente do nosso, com os avanços tecnológicos, com as facilidades de acessar, de transmitir informações. Então eles iriam ter acesso, talvez, ao texto de Marcos, de Lucas, de João, muito tempo depois. Eram textos direcionados a comunidades específicas. Então o que talvez Mateus esteja querendo nos dizer aqui, é que quando termina o sábado, e o sábado para os judeus, ele não termina à meia-noite, ele termina no pôr do sol. Então provavelmente na sexta-feira, por volta das 18 horas, termina o sábado, e aí essas mulheres, elas vão comprar o que elas precisavam para ungir lá o corpo de Jesus, e elas vão, mesmo à noitinha, diante do túmulo de Jesus. É uma experiência excepcional que essas mulheres têm. É bem provável que essas mulheres passaram a vigília da noite ali, diante do túmulo de Jesus, esperando amanhecer o dia. Talvez dentro da comunidade cristã, essa é a primeira vigília que a comunidade cristã realiza, aguardando o dia amanhecer, para que elas pudessem ungir o corpo de Jesus. E o texto nos fala que elas foram ver, o versículo 1 mesmo, elas foram ver o sepulcro. A palavra é teorissai, no original grego. E é uma palavra que ela é possível outras traduções, outras interpretações, e uma delas é meditar. Então elas não foram apenas ver o sepulcro, elas foram meditar sobre tudo aquilo que elas estavam vivendo. Elas foram meditar sobre tudo aquilo que tinha acontecido. E Maria ali, imaginemos quanta coisa passava na mente dessa mulher. Desde a concepção de uma forma milagrosa, e todos os momentos que ela vivenciou junto com Jesus, a crucificação que ela presenciou, e ela está então agora diante do túmulo de Jesus, ela e Maria Madalena, meditando, vendo o túmulo, mas não é apenas um ver no sentido de enxergar, mas de estar contemplando tudo aquilo e meditando sobre a sua própria história. Eu penso que no domingo de Páscoa, no dia da ressurreição do nosso Senhor, é um dia de meditação.
É um dia que nós poderíamos permitir um filme passar em nossa mente, um filme passar em nossa história, e nós lembrarmos de muitos momentos que nós já vivemos, talvez uns bons, talvez outros não tão bons assim, mas nós refletimos a nossa história com Jesus, porque era isso que essas mulheres elas estavam fazendo. Elas não estavam apenas pensando nas suas vidas individualmente, elas estavam meditando sobre o impacto de Jesus na história delas, o impacto de Jesus na vida de Maria, que ainda muito jovem, solteira, apenas namorada com José, prometida em casamento, uma espécie de noiva dentro da nossa cultura, mas já tudo firmado, estabelecido, e ela então engravida. E como que o evento Jesus transformou a sua vida e condicionou a sua história para um nível jamais imaginado por ela. Nenhuma pessoa, das mais otimistas que fosse, poderia dizer para Maria o quanto a vida dela seria impactada por Deus e o quanto Jesus iria impactar a sua vida e transformar a sua história. Então, se Jesus ressuscitou e nós cremos nisso, e se Jesus ressuscitou para nós, é um dia de meditação. É um dia para parar e enxergar a importância disso tudo para nós. A importância disso tudo para a igreja. A importância disso tudo para a humanidade. Como que a história da humanidade foi impactada e transformada a partir do evento Jesus, a partir do nascimento de Jesus, a partir da ressurreição de Jesus, a partir de tudo mais o que aconteceu por conta de Jesus, por conta da igreja, e de todas as ações transformadoras da história que a igreja exerceu na humanidade. Nem todas positivas, talvez você vá lembrar, mas o quanto que a igreja influenciou na história da humanidade. Por isso que a meditação é importante, por isso que a reflexão é importante, para que nós possamos extrair o melhor da história e o melhor da nossa história a partir do nosso encontro com Jesus e viver uma vida diferente, cheia de esperança, com esse encontro com Jesus ressuscitado. O texto continua dizendo, e Mateus nos conta que houve um terremoto, então uma espécie de um terremoto, um anjo do Senhor, é a mesma expressão, Mateus usa a mesma expressão, Angelus Kyrios, que ele usa para dizer que o anjo do Senhor visitou Maria e avisou para ela do nascimento, e que visitou José e avisou para ele de um sonho, em um sonho, que o que Maria esperava era da parte de Deus. Então é o mesmo poder de Deus se manifestando diante dessas mulheres. E o texto também vai dizer que o anjo do Senhor empurrou a pedra, rolou a pedra que estava na frente do túmulo. Os túmulos eram uma forma de uma caverna e uma pedra era colocada na porta do túmulo. E aí o anjo está sentado em cima da pedra. Se de fato essas mulheres vivenciaram tudo isso e viram tudo isso, que acontecimento extraordinário para ser vivido. Que momento importante na vida dessas mulheres terem presenciado tudo isso, assistido tudo isso, terem feito parte desse momento, em loco, ali presente. E o texto, Mateus vai dizer que o anjo tirou a pedra. E Jesus ressuscitado dentro do túmulo. O texto vai dizer também que os guardas que estavam ali, eles ficaram apavorados,
E eles ficaram com tanto medo de tudo aquilo que estava acontecendo, que eles desmaiaram. Então a pedra foi removida. E os guardas, eles foram desbaratados, eles ficaram sem ação. Eles não puderam exercer o seu poder e a autoridade que eles tinham de impedir que as coisas acontecessem. E a ressurreição, ele é esse momento para nós, em que as pedras são removidas. A ressurreição é esse momento para nós em que os guardas, ou as guardas, são desbaratadas. Embora o texto esteja restrito a narrar a ressurreição de Jesus, nós podemos inferir para nós quantas ressurreições a ressurreição de Jesus pode trazer para nós. Quantas ressurreições pode acontecer em nossas vidas a partir da nossa fé no Jesus ressuscitado. Quantas ressurreições pode acontecer em nós porque Jesus ressuscitou. Quantas pedras e quantas guardas são retiradas para que a vida transite entre nós, para que a alegria transite e faça parte da nossa história, transite entre nós e faça parte da nossa existência. Então as pedras do pecado, as pedras da inferioridade, os guardas mentais do medo, das tristezas vividas, dos complexos, dos traumas, de tantas experiências negativas que possivelmente alguém possa ter vivido e que as aprisionam como uma pedra ou como um destacamento de guardas que impedem que essa tristeza saia da sua vida, saia do seu coração, saia de sua mente e possibilite que essas pessoas, ou que cada um de nós, que eu e você vivamos a ressurreição de uma nova vida, de uma nova história, de ser uma nova pessoa, de ter uma nova atuação na vida. As vergonhas, os complexos, os paradigmas. E a ressurreição de Jesus, ela vai trazer uma ressurreição para nós, porque agora nós nos tornamos livres, sem nenhuma pedra que nos aprisiona, sem nenhum destacamento de guarda que nos impede de transitar. Não existe mais o medo que nos paralise, não existe mais os traumas, os complexos que nos impedem de dar um passo à frente, de conversar, de dialogar, de ser nós mesmos. Não existe mais um poder opressor do pecado que nos escraviza para uma vida que desagrada a Deus, porque o pecado foi vencido, a morte foi vencida, os traumas são vencidos, os complexos são vencidos, porque em Cristo Jesus nós morremos com Ele na cruz. E em Cristo Jesus nós ressuscitamos para uma nova vida. E se nós já vivemos esta experiência, as coisas velhas já passaram. Às vezes precisamos de ajuda, às vezes precisamos de um acompanhamento de um profissional, dependendo do impacto que esses traumas, esses complexos trazem para as nossas emoções, para o nosso psicológico. Mas nós temos esperança. Porque uma vida submetida a todo o poder do pecado, ela foi morta. E uma nova vida começou em nós a partir da ressurreição do nosso Senhor. A partir da ressurreição do nosso Jesus. Por isso que é o próprio Jesus, em conversa com Nicodemos, ele diz assim: só pode viver a vida plena que eu tenho para vocês, só pode experimentar esta nova dimensão de vida abundante que eu vim conquistar para vocês, aqueles que nascerem de novo, aqueles que foram regenerados pelo meu sangue, aqueles que viveram um novo nascimento.
E é o que Paulo vai nos dizer lá na segunda carta aos Coríntios: a vida velha já passou, eis que somos uma nova criação. A João Ferreira de Almeida, a tradução João Ferreira de Almeida, diz assim: aquele que está em Cristo, uma nova criatura é. A NVI, ela trouxe uma precisão maior neste texto, na tradução. Ele diz assim: aquele que está em Cristo é uma nova criação. Foi criado novamente, agora um novo homem. Não mais descendentes de Adão, mas descendentes de Jesus. O novo protótipo da humanidade. Paulo vai dizer que fomos enxertados nisso tudo a partir de Jesus. Então há esperança para nós, porque não há mais prisões para nós. Não há mais nada que vai nos aprisionar dentro do sepulcro, dentro de uma caverna, dentro de uma experiência sombria de vida, marcada por morte, marcada por complexos, marcada por tristezas, marcada por experiências negativas, marcadas por pecados que nós mesmos escolhemos cometer, e que quanto mais o cometemos, mais nos escravizamos. É como um veneno que vamos tomando, e quanto mais tomamos, mais mal fazemos a nós mesmos. É como que quanto mais tomamos, mais selamos essa pedra que nos aprisiona, numa vida sombria, de sepulcro, de morte. Mas quando temos um encontro com o Cristo ressuscitado, esse poder de pecado, de morte, ele é desbaratado, os guardas desmaiam, a pedra é removida, há um anjo que irradia luz como um relâmpago, há uma nova vida, há esperança para mim e para você, porque Jesus ressuscitou, porque temos uma nova vida. E esta é a palavra que o anjo traz para aquelas mulheres. Ele diz: não tenham medo. Vocês não precisam mais viver atemorizadas. Não tenham medo. Vão e digam para os discípulos de Jesus que ele ressuscitou e que ele está indo para Galiléia. E eles aguardam, ele aguarda eles lá, ele aguarda os discípulos lá, ele aguarda vocês lá. Então não precisamos viver escravizados por este medo, porque Jesus ressuscitou. Essa é a mensagem do anjo para aquelas mulheres: não tenham medo. E não era pouco medo que elas estavam sentindo, diante de todos os acontecimentos que estavam ali diante delas, desde da prisão, do julgamento, da crucificação do Senhor, e agora elas vivendo tudo isso. E o texto nos diz que elas, após essa palavra do anjo, elas tiveram um sentimento muito interessante, ou dois sentimentos interessantes. Versículo 8 diz assim: as mulheres saíram depressa do sepulcro, cheias de temor e de alegria. Não é mais o medo que domina essas mulheres, mas elas estão cheias do temor de Deus. Imagine assim, você viver um momento como esse, estar diante de um sepulcro, e haver um terremoto, a pedra que tampava o sepulcro sair porque um anjo tirou, e você saber que a pessoa que estava ali dentro, ela ressuscitou. Então é um temor dentro do ser humano vivenciar uma experiência tão diferente dessa. Mas era um misto de temor e alegria. E elas então estão cheias de temor, mas elas também estão cheias de alegria. Eu penso particularmente que esses dois sentimentos, eles devem nos perseguir em toda a nossa jornada cristã, em toda a nossa vida. A partir do momento em que nós nos encontramos com Jesus ressuscitado, a nossa vida ela tem que ser marcada pelo temor de Deus, um temor a Deus e a alegria.
um temor de Deus, porque não é qualquer Deus. Há uma expressão na Bíblia que fala que Deus é terrível, né? No bom sentido. Mas imagine-se como esse Deus, ele é poderoso, como esse Deus, ele é grande, como esse Deus, ele é formidável, como esse Deus é extraordinário, como ele está acima de qualquer imaginação humana. Um Deus que escolhe se fazer homem e vem numa forma humana e vive aqui como um ser humano. Um Deus que realiza tantos milagres, ele cura pessoas, ele ressuscita pessoas, ele tem domínio sobre a natureza, ele exerce esse domínio da natureza, ele acalma o mar, ele acalma a tempestade. Um Deus que no momento da sua morte há um fenômeno inacreditável acontecendo, é meio-dia e escurece. O texto diz que o mundo foi tomado de trevas ao meio-dia, os túmulos se abriram, pessoas foram ressuscitadas nesse momento. Então é um Deus que nós precisamos aprender a chegar diante dele com toda a reverência, com todo o temor, com todo o respeito. Nós jamais devemos perder o respeito a Deus. Deus é para ser tratado com todo o nosso respeito, com toda a nossa reverência. Estava assistindo um vídeo esses dias, eu esqueci o nome da escada, mas é uma escada que tem numa igreja, num templo, que ela tem assim uma história bem inusitada. Ninguém sabe quem a construiu, a pessoa que construiu sumiu. Eu até mandei para o irmão Donello esse vídeo. E a madeira, ninguém sabe de onde veio. E o repórter investigativo que estava lá pediu para subir na escada. E eu estava assistindo o vídeo, né, todo assim, empolgado com aquilo. Mas a hora que ele pediu para subir na escada, a primeira coisa que veio na minha mente, ele tem que tirar o sapato, né? Eu não sei por que isso veio na minha mente. Eu falei, mas isso é uma escada histórica, seja verdade todo aquele mito ou não, mas é um negócio centenário. E o repórter, ele sobe na escada de sapato. A hora que foca assim o pé dele, eu falei, não acredito que esse cara fez isso. Porque ali é um lugar diferente. Às vezes nós queremos tratar Deus de sapato e tudo, né? Nós perdemos o senso de respeitabilidade à pessoa de Deus, de reverência à pessoa de Deus, a noção de quem é esse Deus, de que tudo que existe no universo veio desse Deus, ele tem poder sobre tudo, e nos ama tanto, e cuida de nós, e se relaciona conosco. Parece que às vezes Deus abre mão de toda essa sua grandeza para se aproximar de nós, tão pequenos, e a gente trata ele de sapato e tudo, a gente esquece quem ele é, pela bondade que ele tem para conosco, e passamos por cima dele. Então esse sentimento de temor que essas mulheres tiveram, eles têm que estar presente em nós. Porque nós estamos falando de um único Deus existente em todo o universo. Todos os outros deuses são falsos deuses. Não existe outro Deus, só existe um Deus. Há um só Deus. Há um só mediador. É o único Deus em todo o universo. Ele merece respeito. Ele merece reverência. Ele merece o temor. Ele merece que nós tiremos os sapatos para transitar junto com Ele. Mas ao mesmo tempo, essas mulheres ficaram cheias de alegria. A alegria da salvação, a alegria do perdão, a alegria da comunhão, a alegria da regeneração, a alegria da adoração. E a nossa vida como cristãos, como discípulos de Jesus, como crentes, como quisermos chamar, ela precisa ser marcada também por esta alegria, um culto alegre, festivo, porque não foi pouca coisa que esse Deus fez por nós, não é pouca coisa que esse Deus faz por nós ainda hoje.
E nós precisamos, então, de transmitir toda esta alegria que temos de servirmos um Deus vivo, que venceu a morte, que ressuscitou, que nos reconciliou com Ele, que ouve as nossas orações. Pense na alegria que é poder orar. Poder orar. Quando você vai num show, o que você mais quer é ficar perto do artista, não é assim? Então, se você vai num show, há preços do ingresso pela distância que você fica do palco. E a pessoa que consegue ir no camarim falar com o artista, meu Deus, eu falei com ele, né, com ela, seja quem for a celebridade, nós falamos com Deus. Eu penso que nossos cultos de oração deviam ser o culto mais alegre da igreja, porque é o culto de falarmos com Deus. Olha que coisa maravilhosa que é humanos poderem falar com Deus e ter a certeza absoluta que Ele está ouvindo. E Ele não está ouvindo só porque Ele escuta, assim, só porque Ele tem a capacidade da audição, né? Ele está atento, Ele está te escutando, aquele ouvido empático. Então orar é uma grande alegria para nós. Podemos conversar com o Criador do universo, com o Senhor sobre todas as coisas. Podemos adorar a Deus. Podemos cantar para Deus. Olha que coisa fantástica, a gente canta para Deus. Então, são tantas alegrias que a vida cristã nos proporciona, que às vezes a gente deixa passar despercebido. Podemos pregar, falar, entre aspas, né, em nome de Deus. E podemos dizer assim, esta noite, eu fui o escolhido para estar aqui na Igreja Batista Central, em Cajati, para falar aquilo que Deus quer falar para você. Se isso não é alegria, se nós não temos alegria em tudo isso, então nós perdemos assim a noção do que estamos fazendo. Então essas mulheres, elas ficaram cheias de temor, porque era algo extraordinário que elas estavam vivendo. E nós precisamos ser pessoas cheias de temor de Deus, porque é um Deus extraordinário que nós nos relacionamos, mas também cheios de alegria. E quando elas encontram com Jesus, mais para frente no texto, elas se curvam, se prostram diante de Jesus, e elas começam a adorar a Jesus. Versículo 9, de repente Jesus as encontrou e disse, salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram os seus pés e adoraram. Aqui eu penso que elas adoraram desse jeito, cheio de reverência, né? Cheio de temor, mas também cheio de alegria, porque estava diante do Jesus delas que ressuscitou. Imagino que foi assim, choro e riso misturado. Você já teve uma notícia boa, em que você não sabe como se comportar? Já aconteceu com você, já aconteceu comigo também. É uma coisa tão boa, que você está rindo e chorando ao mesmo tempo. Imagina que assim, esse sentimento tem que ser resgatado no coração nosso, no meu, no seu, nos discípulos de Jesus, na igreja, de nós sabermos que estamos diante do Jesus ressuscitado, e a nossa adoração ser esse misto de alegria, de temor, de choro, de riso, de nos prostrarmos aos pés desse Senhor. Olha outro detalhe interessante que Mateus, ele não oculta aqui. O anjo, quando foi dar a ordem às mulheres, para elas irem contar para os discípulos o que tinha acontecido, ele disse assim, versículo 7, vão depressa e digam aos discípulos dele, ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Agora veja como Jesus disse. Então Jesus lhes disse, versículo 10, não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos. Olha como Jesus nos trata. O anjo fala assim, vai dizer para os discípulos dele. Parece impessoal, né? Jesus diz assim, vai dizer aos meus irmãos.
Mas quem eram os irmãos de Jesus? É o que tinha abandonado, é o que tinha traído, é o que tinha fugido. E Jesus ressuscita o relacionamento dele com esses homens. E esses homens marcam a história da humanidade e transformam. Eles são meus irmãos. Eles erram de vez em quando. Talvez eles erram mais vezes do que eu gostaria, né? Como eu e você também fazemos. Mas Jesus nos trata assim. João vai dizer, lá no capítulo 13, uma fala de Jesus: não vos trato mais de servos, mas de amigos. E aqui Mateus deu um passo a mais que João, né? Não são apenas meus discípulos, são meus irmãos. Eu tenho a alegria de estar com eles. E a ressurreição de Jesus coloca esses homens em movimento, coloca essas mulheres em movimento, coloca esses homens em movimento. E Jesus então vai encontrar com esses homens e vai dizer: todo o poder é me dado no céu e na terra, o finalzinho do capítulo de Mateus. E agora vocês vão fazer novos discípulos. Vocês vão caminhar, vão estar em movimento. Porque a ressurreição, ela nos coloca em movimento. E nós só podemos estar em movimentos porque nós temos a esperança. Nada mais nos paralisa do que a desesperança. Poucas coisas nos paralisam como a desesperança. Porque quando você não tem esperança, você paralisa. Não vai dar certo mesmo. Não vai acontecer nada mesmo. Não vai melhorar mesmo. Eu não presto mesmo. Mas quando nós temos esperança, e a ressurreição nos traz esperança, então nós nos colocamos em movimentos para o bem nosso, para o bem da nossa família, para o bem do reino de Deus, para o bem do próximo. O último detalhe do texto que quero compartilhar e encerrar é que havia então os pregadores da desesperança. Esses soldados, eles foram contar para os sumos sacerdotes o que tinha acontecido, e o sumo sacerdote deu dinheiro a esses homens e falou assim para eles: agora vocês vão dizer que é mentira. Vocês vão dizer que é mentira que Jesus ressuscitou. Vocês vão dizer que vocês foram pessoas lá e roubaram o corpo de Jesus. E aí foi assim que esses homens fizeram. E os sacerdotes se comprometeram em não deixar que os superiores deles os punissem por ter deixado roubar o corpo de Jesus, né? Então há essa mensagem de desesperança ainda. Há a mensagem que tenta negar que Jesus não ressuscitou. E ao longo desses mais de 20 séculos, né, da ressurreição de Jesus, nós estamos no século 21, da ressurreição de Jesus, sempre foi uma mensagem a ser negada, que Jesus não ressuscitou. Porque a ressurreição é o marco da vitória. A ressurreição é a mensagem de esperança. A ressurreição é tudo o que nós precisamos. Paulo mesmo vai dizer, quando escreve aos Coríntios, tem gente dizendo que Jesus não ressuscitou, mas se Jesus não ressuscitou, de nada vale a nossa pregação. Porque o ápice do Evangelho é a ressurreição de Jesus. Então sempre haverão aqueles que vão negar a ressurreição de Jesus. E sempre haverão aqueles que tentarão dizer para nós que a ressurreição não existe. E que as ressurreições que a ressurreição de Jesus pode produzir em nós, ela não existe. Então sempre vai ter quem vai te dizer que você não tem mais jeito, que para você não há mais perdão, que você não pode se tornar uma pessoa melhor do que você já é, que você não pode melhorar a qualidade dos seus relacionamentos, seja com o cônjuge, seja com os filhos, seja com os pais. Sempre vão dizer assim: é impossível. Sempre vão querer dizer que para você pode até dar certo para os outros, mas para você não há ressurreições. Mas essa é uma mentira. É uma mentira que desde a ressurreição de Jesus tentam propagar. Não há ressurreição.
Mas o texto bíblico é claro, dizer que Jesus ressuscitou. E a ressurreição é real. Há esperança para você. Há esperança para mim. Há esperança para todos nós. Porque Jesus ressuscitou. Pode haver quem queira dizer o contrário. Mas nós cremos que Jesus ressuscitou. E é a fé na ressurreição de Jesus que nos enche de esperança, que nos faz acreditar de que podemos melhorar, de que há uma vida melhor e que podemos experimentá-la aqui pelo poder da ressurreição, mas que muito mais a experimentaremos na eternidade.